Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Nazareno, Jesus, querido irmão maior, esteja em nossos corações e nossas mentes. Estamos aqui hoje reunidos para conversar um pouco sobre esse tema que é o João Evangelista. O que podemos dizer de primeiro é que não estamos à altura para falar de um expoente tão grande, né, do nosso Evangelho, que é o nosso querido João. Vamos, então, fazer o esforço de trazer alguns apontamentos, chamar a atenção para alguns detalhes. Nós estamos aqui em condições de trazer a verdadeira luz que esse irmão trouxe para nós aqui no planeta Terra. Então, vamos dar início com os antecedentes do João. Ele era natural de Betsaida, sobre o lago de Genezaré, ele exercia na juventude a profissão de pescador e foi discípulo de João Batista. Então, já temos aqui duas questões interessantes. Ele era pescador, assim como Pedro e André, né? Ele era pescador. E Jesus, né, fez aquela grande alegoria, né, quando convidou Pedro para se juntar a eles no apostolado, dizendo: você era pescador de peixes, agora você será pescador de homens, porque vai trazer para a vida, para o reino, né, para o conhecimento do Evangelho. Os homens, os seres humanos, estavam precisando dessa ação importante e coordenada nas mãos de Jesus. João era discípulo de João Batista. Então, olha só que figura, gente. Ele já chegou aqui na Terra, cresceu, no caso de João era o mais novo de todos os apóstolos, e ele já se integrou, ele já aceitou o chamamento de João Batista. Isso coloca ele anos-luz na frente de outros que estiveram com Jesus. Porque antes de Jesus, eles já tinham aceitado a ação, eles já tinham aceitado a grande missão. Porque João Batista era considerado meio louco, meio, né, esquisito, no mínimo, né? Ele vivia lá nos desertos, comendo gafanhotos e conclamando para que todos se arrependessem dos seus pecados, porque um dia ia chegar, o Messias estava se aproximando. Então, eles ouviram o chamado de João Batista e já ingressaram. Então, nós vamos ter pescadores como Pedro que não relutaram a entrar no apostolado. No início, eles estavam bastante relutantes. Já João e o irmão dele, como a gente vai falar aqui, aceitaram de primeira seguir João Batista. João é o autor do último evangelho, dos 4 evangelhos, escritos depois dos chamados sinóticos. Sinóticos quer dizer sintéticos. Então, são os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, vão aparecer aqui como evangelhos sinóticos. Aqueles que são mais, assim, diretos, né? O do João é mais filosófico. O evangelho de João é considerado, dentre os 4 evangelhos, o mais espiritualizado, o mais espiritualista. A gente vai falar sobre isso também aqui ao longo da nossa pontuação. João era filho de Zebedeu e de Salomé, e irmão de Tiago Maior. E foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, junto com seu irmão, Tiago Maior. Então, a gente tem aí que Jesus... que o João, junto com o Tiago, ingressaram no apostolado de Jesus. E ele é citado no Evangelho como o discípulo que Jesus amava. Isso está em João 13, 23. João era um caçula, então era como se ele fosse o mascote da turma, né? E Jesus demonstrava para ele um carinho muito especial. Próximo. Aqui a gente tirou um trecho de um livro de Humberto de Campos chamado Boa Nova, e que fala exatamente da família de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, disse Jesus bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Era o convite que o mestre fazia àqueles 2 jovens. Tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamaram felizes, como se fossem irmãos bem amados, que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Aqui a gente faz um convite a vocês
que venham a conhecer esse livro e outros semelhantes, que são livros que contam os bastidores do Evangelho. Você quer saber o que aconteceu num episódio curtinho que aparece lá no Evangelho, e você quer saber tudo o que aconteceu por trás? Então procure, por exemplo, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele vai contar para a gente coisas impressionantes. Tem também a Amélia Rodrigues, né, que escreveu Premissas do Reino e outros livros, em que você vai tendo essa visão. Você vê que ele teatraliza e você sente como se você estivesse lá assistindo a cena de Jesus conclamando aqueles dois jovens a segui-lo no apostolado. E eles aceitaram com toda a dedicação. João, muito jovem, ficou arrebatado e se encantou por Jesus. E se integrou ao Espírito do Cristo com um amor profundo. Então, isso era demonstrado ao longo de todo o Evangelho e dele mesmo, falando dele mesmo, né? Ele falava em terceira pessoa, como se fosse outra pessoa e não ele. Sua mãe, Salomé, faz um pedido a Jesus por seus filhos na instalação de um novo reinado. Então, o que acontece? Nós temos João e Tiago sendo convidados para o apostolado. Imagine a situação dos pais nessa situação. O que você faria? Você diria, eles já estavam com João Batista, então já deviam ouvir horrores, mas João Batista não chamou eles para ir embora. Eles continuavam em casa e visitavam João Batista, que ficava no deserto. Mas, quando Jesus chama, é ao apostolado, é para segui-lo, para ir para cidades onde quer que eles fossem, para todas as bem-aventuranças e todas as dificuldades. Então, vocês se coloquem, vocês são pais de João Evangelista ou de Tiago, e eles recebem esse chamado. O que você diz? Vai, está tudo ótimo. Não vai, está tudo ruim. Como é que fica a situação? Então, Salomé ficou bastante consternada, como é que ela ia sair dessa, né? E começou a ouvir o que as pessoas falavam. E as pessoas falavam que Jesus estava prometendo um reino. Aí ela pensou assim, deve ser assim. Ele está vindo recrutar pessoas para lutar pelo seu reino, e aí, quando eles vencerem, vão tirar os romanos do nosso jugo, eles vão estar na frente, né, da escolha, das decisões, porque eles vão ter se juntado a esse grupo desde o início. Então ela falou, não, eu gostei da ideia, deixa eu ir falar com Jesus. Aí vai lá falar com Jesus, espera uma hora que tivesse com poucos apóstolos perto, para não ficarem de olho em cima, e aí ela fala com Jesus, Jesus, eles podem realmente seguir com você, mas eu tenho um pedido. Eu queria que, quando vocês conseguissem o reino, vocês colocassem os meus dois filhos, um à direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus, compreendendo tudo o que acontecia, virou para ela e perguntou, mas eles estarão à altura de beber o cálice que eu beberei? Aí ela, é bem mais complicado do que eu imaginava, né? Não vai ser tão fácil assim esse reino, pelo visto, né? E aí ela vai para casa, Jesus vai e pede para falar com o pai dos dois, que é o querido Zebedeu. Aí ele tem uma longa conversa com o Zebedeu e explica para o Zebedeu que o reino que ele vai trazer é o reino do amor, é um reino que vai ser para nossas almas e não para a nossa matéria. Ele não estava ali para desembainhar uma espada, ele está contra os romanos. E o Zebedeu, então, ele tem uma noção de bom senso e de muita fé. Ele acredita em Jesus, ele é arrebatado pelas palavras de Jesus, se derrama aos pés de Jesus, se ajoelha, chora, e aí entrava para o apostolado dos dois queridos filhos. E o Jesus ainda arremata dizendo assim, não, é verdade que vocês podem tomar o cálice desse meu vinho, mas não sou eu quem julga quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. E, realmente, se a gente for olhar lá para o final da história, é meio chato a gente contar o fim da história, mas Tiago e João correspondem ao primeiro mártir dos apóstolos e o último dos apóstolos a desencarnar. Ele englobou toda a época das dificuldades apostólicas nessas duas figuras. Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos, o primeiro mártir do cristianismo nascente, vocês sabem, foi Estevão, né, nas mãos de Paulo de Tarso. Próximo.
Desdobramentos históricos após o chamamento e João ter se unido a Jesus no apostolado. João assistiu ao julgamento de Jesus, à crucifixão do Cristo, enquanto todos os outros apóstolos saíram fora, não estavam lá, não tiveram coragem. Inclusive Pedro tendo que negá-lo 3 vezes. Recebe a tarefa de proteger Maria, mãe de Jesus. Gente, com uma credencial dessa, como é que a gente fica? Né? Ele demonstrou a coragem de ir lá estar ao lado de Maria, nos momentos mais difíceis de sua vida, nos momentos mais penosos para Jesus, ele estava lá. Então, ele fez por merecer, pela ação dele, ele fez por merecer essa dádiva que foi receber de Jesus a missão de cuidar de Maria de Nazaré. Isso é uma coisa arrebatadora. Né? Então, a gente tem aí que o João, como a gente vai ver, ele vai cumprir com essa promessa, assim que Jesus desencarna. Ele vai até Nazaré, pega as coisas de Maria e eles saem dali e vão morar em outro lugar, que a gente vai falar mais sobre isso. João era um colega inseparável de Pedro, embora fosse o mais velho e o mais novo, né? Eles tinham pensamentos muito diferentes, o temperamento de Pedro era bem explosivo e ele era bem pacífico, mas acho que essa diferença deles permitia que eles se entendessem muito bem, cada um complementando o outro, né? Inclusive, são os dois que, aos 12 apóstolos receberem a notícia que Jesus tinha aparecido depois de ter sido crucificado e ser colocado no seu túmulo, os dois que se levantam e acreditam nessa possibilidade e vão atrás são exatamente Pedro e João. São eles que vão correndo. Quando chegam lá, não tem mais nada lá no túmulo, e eles então retornam. E no retorno, eles estão indo para a cidade de Emaús, onde eles combinaram de encontrar com os outros 10 apóstolos, 9 no caso, e aí eles, nesse caminho, encontram um peregrino que está caminhando com eles e que vai perguntando as coisas que estão acontecendo. E eles vão falando as coisas que aconteceram com Jesus. E ele vai, então, elaborando sobre isso, sobre essas coisas que foram faladas, e vai doutrinando. E eles ficam espantados com o conhecimento e a clareza daquele caminhante, né? Daquele andarilho que estava junto a eles. Né? Não reconheceram a presença do mestre, porque ele estava envolto em luz. Provavelmente, a visão que eles tinham era uma visão deturpada, não era uma visão que eles estariam acostumados. E Jesus provavelmente estava fazendo isso também para assustá-los, para saber até que ponto ia a fé deles. Eles chegam em Emaús, e aí eles vão cear, e aí, quando Jesus corta o pão e distribui para os apóstolos, eles ali reconhecem que estavam diante da presença de Jesus. E é o grande ensinamento de que a morte não existe. Né? É o grande consolo, né, que nós temos aí da missão de Jesus, trazendo para a gente a certeza de que a morte não existe. Ali estava ele com seus apóstolos. Depois do Pentecoste, que foi aquela época em que eclodiu a mediunidade de uma maneira mais ostensiva, porque a mediunidade já existia, sempre existiu, né, de todos os tempos memoriais, depois do Pentecoste, João funda a igreja de Éfeso, que fica ali na Turquia atualmente, e para lá, então, ele caminhou, como ele recebeu de Maria, ele pegou Maria e levou lá para morar com ele em Éfeso. Além do Evangelho, João escreveu o livro Apocalipse, que quem teve já a curiosidade de folhear ou de ler, né, a gente vê que é bastante hermético, bastante complexo, muitas figuras, muitas imagens, muitas alegorias, então é uma interpretação bastante difícil, e ele escreveu 3 cartas, 3 epístolas, as 3 cartas de João. Segundo as tradições, foram seus discípulos Policarpo, Pápias e Inácio de Antioquia. Estamos falando isso porque Inácio de Antioquia é um personagem importante aqui na nossa narrativa. Então, isso são alguns dos desdobramentos de João, demonstrando a importância dele. Ele estava em momentos chaves da vida de Jesus. No início do apostolado, estava lá sendo chamado, já tendo sido apóstolo de João Batista. Na sua prisão e crucificação, ele estava lá presente. Na sua ressurreição, vamos dizer, figuradamente, a gente sabe que não é uma ressurreição propriamente dita, o corpo que morreu ele vai se desintegrar, então era a presença de Jesus desencarnado, manifestado para eles. E ele estava lá presente.
Então, até a ida de Jesus de volta, né, a ascensão de Jesus, João estava lá presente. Então, ele era realmente um dos testemunhos oculares nos eventos mais importantes. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, desdobramentos históricos. No Evangelho de João, nota-se de maneira mais intensa a face transcendental das mensagens de Jesus. Então, se a gente vai pegar nos outros evangelhos, é como se fosse uma historinha, né? Vai contando a historinha, não tem muita filosofia, não fica filosofando sobre a história. Só que aí, João, ele já apresenta para a gente um formato diferente. Isso é notável, o único evangelista que relatou a promessa do o Consolador prometido. Vamos falar sobre isso um pouquinho também. Né? Nenhum outro se aventurou a entrar numa questão tão profunda. Pelo fim do reinado de Nero, e a gente sabe que Nero, né, perseguiu os cristãos alocadamente, literalmente alocadamente, demente. Durante a perseguição de Domiciano, João foi desterrado, foi preso, ficou lá confinado, na ilha de Patmos, onde ele teve as visões a que se refere no Apocalipse, que é o único livro inteiramente profético do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você tem várias profecias feitas por Jesus, vários anúncios feitos por Jesus, mas o Apocalipse é inteiramente voltado para essas previsões, para essas missões proféticas, que serve de um alerta para todos os povos dos tempos presentes e serve ainda para os tempos futuros. Aqui vamos comentar sobre a ilha de Patmos. Ele foi preso lá na ilha de Patmos. Consta, de novo, nessa literatura que fala dos bastidores, né? Dizem que Humberto de Campos e Amélia Rodrigues tiveram acesso a arquivos no plano espiritual, eles são espíritos encarnados, eles tiveram acesso a livros que eles puderam estudar o que estava acontecendo, eles puderam trazer com tanta riqueza de detalhes o que aconteceu nos bastidores aí do Evangelho. E aí a gente tem uma das correntes que vai falando sobre a vida de João também, que na ilha de Patmos, ele estava prisioneiro, tinha os guardas que tomavam conta dele. Mas o amor dele era tão grande que todos os guardas adoravam ele, amavam ele. E aquilo começou a incomodar a quem quer que ele fosse, né, dar uma demonstração de que ele estava lá preso para sofrer. E todo mundo tratando ele bem. Aí ele foi condenado para uma das flagelações possíveis naquela época, que era ser colocado no tonel com óleo e colocar fogo. E consta que fizeram isso e quando o fogo apagou, ele estava ótimo, intacto ali dentro. Teria sido um milagre na nossa percepção. Então, como ele não sofreu o suplício designado, deixaram ele quieto lá, até que, quando houve a mudança de governo, ele foi libertado e pôde voltar para Éfeso. Próximo. Exato. Pode passar. Vamos fazer, então, agora uma breve, simples comparação dos evangelhos. Isso tem um pesquisador, Daniel Marguerrat, que escreveu um livro Novo Testamento, História, Escritura e Teologia, e que é citado na revista Reformador da FEB, da Federação Espírita Brasileira. A comparação do Evangelho segundo João com os sinóticos, os outros três, ressalta a sua originalidade. Pega e abre ao acaso um dos três sinóticos e abre ao acaso o de João. Você vai ver que o de João vai ter sempre alguma coisa assim, que é uma forma surpreendente. Constatam-se alguns pontos em comum entre os evangelhos, mas, sobretudo, suas diferenças substanciais. Em comum, por exemplo, o mesmo gênero literário dos outros evangelhos, que é o tipo de narrativa, dando lições de moral. Aquela narrativa de lições de moral é um estilo. Para transmitir a fé, conta a história de Jesus terrestre, partindo do testemunho de João Batista e terminando seu relato pela história da paixão e da Páscoa. Se você for pegar lá o Evangelho de João, essas são as cenas, primeiras e últimas cenas do Evangelho dele. Enquanto que você for pegar os outros, eles começam lá antes, desde o nascimento de Maria, Jesus nascendo, Jesus no templo, e ele concentrou na época da ação mais apostólica, mais forte. Próximo.
Outro ponto em comum. Algumas unidades narrativas comuns que aparecem nos sinóticos, a exemplo do milagre dos pães, está lá em todos os evangelhos, o andar sobre as águas, a unção dos pés em Betânia, e assim por diante. Por enumerar vários trechos que foram comuns a todos os evangelhos. Mas o Maguiar aponta certas diferenças. O plano dos 4 evangelhos se caracteriza por outra concepção geográfica e cronológica do 4º evangelho, desculpa. Ele tinha uma independência, ele não estava preso a nada. Ele escrevia da forma que ele queria. Então, ele começa falando sobre a palavra de Deus, o verbo, né? E vai terminar falando do Apocalipse. Ele usou essa independência com uma tranquilidade de quem já conhecia os outros evangelhos e escolhia o que ele ia trazer e contribuir da parcela da vida dele, né? Porque, como ele foi o último a ser escrito, acredita-se que ele teve acesso aos outros, pelo menos, com certeza, o de Mateus. João contém um número considerável de relatos que não têm equivalentes nos sinônimos, e essa é a parte mais importante, né? Como João conviveu com Maria, ele pôde ter em primeira mão informações que Maria passava para ele, e que ele podia repassar para colocar no Evangelho. Então, apesar de ser um Evangelho bastante filosófico, ao mesmo tempo ele tem conteúdos importantes que são trazidos aí dessa experiência dele. Próximo. Particularidades de João Evangelista. João, o discípulo amado, místico por excelência, escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com segurança, declara o espírito Amélia Rodrigues. Então, a gente vê o seguinte, enquanto Mateus estava escrevendo para quem não conhecia Jesus, então era muito evangélico no sentido da boa nova, de trazer algo novo para renovação espiritual do planeta Terra. O de João, ele já falou de um passo além. Ele partiu do princípio de que quem está lendo já conhece Jesus, já acredita em Jesus, e vai trazer, então, novas lições. Ele pode ir um passo além, já mesmo naquela época, em relação aos evangelhos. Então, ele pode aprofundar certos conteúdos que outros não puderam tocar. Por exemplo, o Antônio coloca com Nicodemos sobre o novo nascimento, que possivelmente participou como ouvinte. Ele conta tantos detalhes que não é possível que tenha sido de terceiro, que ele tenha estado lá presente nesse diálogo. E, gente, do ponto de vista espírita, esse diálogo é de uma importância, porque é Jesus perguntando para um sábio sacerdote, Nicodemos, né, da região, se ele não entendia que a gente tem que nascer de novo para ver a Deus. Se ele, que era um mestre, não conseguia entender, quem mais ia conseguir entender? Então, esse é o recado que João dá, é um salto. Ele está dizendo, você que já sabe tudo, tinha que estar sabendo disso, não sabe. Como é que é isso daqui? E ele está, então, nos trazendo a revelação de que a vida continua e de que há múltiplas existências. Que nós precisamos da reencarnação para quê? Para que possamos ver a Deus. Ou seja, para que a gente possa evoluir. Também tem a parte que a gente já comentou, que é o único evangelho que fala sobre o Consolador prometido, né? E aí a gente coloca de novo isso como um novo patamar, porque se o evangelho já era revelador, ele fez uma revelação em cima da revelação. Ele disse o que Jesus não falou, ou o que não podia falar, vai ser explicado no Consolador que Jesus então prometeu. Então você vê que a dimensão da obra de João é muito mais ampla do que a dos outros, não desmerecendo o trabalho dos outros evangelhos, que são também muito maravilhosos. Começa o estudo com a transcendente questão do verbo, que é o início, que é Deus dando a vida, e encerra no Apocalipse, com a fulgurante visão medianímica de Jerusalém libertada. O seu é o evangelho espiritual, narra a Amélia Rodrigues para a gente. O mandamento maior. João provavelmente morreu em Éfeso, né, onde ele foi, depois de ser libertado, né, desistiram de tentar supliciar ele, libertaram ele e ele foi para Éfeso. Durante o reinado de Trajano, que foi de 98 a 117 depois de Cristo. Em idade muito avançada, alguns dizem que ele chegou aos 100 anos. Sendo que os últimos tempos de sua vida, sem poder sair da cama, apenas dizia aos que iam visitá-lo:
amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É o mandamento maior do Senhor. Isso também está, isso está em Amélia Rodrigues, mas também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A passagem que diz que João falava isso no final da sua vida. Conclusão do Evangelho de João. A última voz, porque como é o quarto Evangelho, né, ali fechou o que tinha de informação da época apostólica. O Evangelho de João é concluído com o relato da aparição de Jesus às margens do lago de Genezaré. Então, antes disso que está escrito aí, vamos falar um pouquinho desse contexto, né? Quando Jesus aparece lá no lago de Genezaré, pela última vez, ele vai fazer a ascensão e vai embora, ele continua aqui com a gente, né? Ele vai sair do convívio com os apóstolos. E aí, ele, quando chega, os apóstolos não o reconhecem como Jesus novamente. Aí ele faz aquela, né, lembrança, né, que o pessoal cai a ficha e descobre que ele é Jesus, fazendo alguma coisa que ele fazia no passado e que quando Jesus ainda estava encarnado. Então, o Jesus vai e diz para eles que é um transeunte, não está passando por ali, e que gostaria de comer um peixe. Aí eles vão lá, tentam pescar e não aparece nada. Aí Jesus vai e fala, não, jogue a rede agora naquele lado. E aí, quando jogam, aparece peixe em abundância. Quando voltam com os peixes, ele já tinha acendido o fogo, já estava tudo esperando, porque ele sabia que tinha peixe. Aí, quando eles chegam e veem que Jesus estava lá esperando pelos peixes, eles reconheceram que era Jesus. Olha que interessante a dificuldade que eles têm de discernir. Jesus devia estar com tanta luz que eles não conseguiam enxergar atrás daquela luz Jesus. Mas, com a atitude, eles conseguiram, então, se preparar espiritualmente para enxergar naquela figura o Jesus que eles conheciam. É nessa passagem também em que senta-se Jesus do lado de Pedro e fala com ele, Pedro, você me ama? Aí o Pedro fala, claro que eu te amo. Aí ele apacenta, então, as minhas ovelhas. Aí dali a pouco ele vai e pergunta de novo, Pedro, você me ama? Aí, Jesus, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, fala, Jesus, você me ama? Jesus, claro que eu sei que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Claro, gente. 3 vezes por quê? Porque 3 vezes ele lembrou. Então, ele vira para o Pedro e fala, eu confio em você, a você eu dou a igreja. Estava dando ali para ele a responsabilidade de fazer aquele cristianismo nascente, num lugar muito simples, muito pobre, alcançar um mundo inteiro, um mundo conhecido. Aí eles vão e Jesus começa a conversar com Pedro, falando, né, sobre o futuro. Pedro faz algumas perguntas e Jesus, então, dá a ele a compreender que o destino dele seria bastante complicado e que ele ia sofrer o martírio. Né? Em nome do Evangelho, em nome de popularizar a Boa Nova, ele passaria por grandes suplícios. Jesus disse que ia ser assim e ele sabia que ia ser assim. Aí eles se levantam indo embora, quando então acontece essa cena aqui. Pedro viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e perguntou, Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Ou seja, ele pode decidir quando que João vai voltar ou não, mas não espera isso acontecer. O Evangelho, aí o que aconteceu? As pessoas, conhecendo essa passagem, criou um mito de que João não iria morrer, porque os outros tinham um destino, né? E ele realmente foi o único que não foi supliciado, ele morreu de velho, embora ele tenha sofrido muito, até fisicamente, né? Ele ficou preso muito tempo lá em Patmos. E então ele trouxe para a baila a questão de que as pessoas acreditando que ele não iria morrer nunca, mas realmente ele viveu muito mais do que a média naquela época, viver 100 anos naquela época, e depois de passar por prisão, por dificuldades, realmente é bastante, chama bastante atenção. E aí, então, só voltando a última frase que tinha ali, o Evangelho de João ilumina a pessoa de Jesus e sua atuação com uma profundidade nunca antes desenvolvida por nenhum outro evangelista.
E você vê que ele fala assim como terceira pessoa. Ele fala assim, e em seguida o discípulo a quem Jesus amava, que era ele mesmo, mas ele não ia falar aquele que Jesus, na sua humildade, ele não ia falar uma coisa dessa. Mas, então, isso mostra a presença e a importância de João relatando de primeira vista as coisas que aconteceram com Jesus do início ao final. Agora nós vamos fazer um gancho inusitado, talvez não fosse esperado, que é falar de João e a conversão de Eurípides de Barçanufo, que nós vamos ver que está intimamente ligado. Né? Eurípides de Barçanufo, para quem não sabe, é o patrono espiritual da Casa da Prece Chico Xavier. Temos aqui uma figura, né, uma pintura mediúnica de Eurípides de Barçanufo, que nos foi doada para Alexandre Pereira, que fez floresta aqui, né? Foi no ano passado, né? Ele fez essa criação maravilhosa e doou para a Casa da Prece na inauguração da Casa da Prece formal, né? E a gente depois levou essa imagem, essa foto dessa imagem, para Sacramento e mostramos para Egorina Cunha, que é a sobrinha do Eurípides, e perguntando se era isso mesmo. Porque existem várias imagens do Eurípides de Barçanufo. E o que ela nos relatou é que esse era muito mais parecido do que muitas outras imagens que ela tinha visto, que fizeram sobre Eurípides, por causa do formato do bigode. Esse formato do bigode é idêntico ao do tio dela. Né? O tio Eurípides, Egorina Cunha já desencarnou, mas a gente sabe aí que ela e as irmãs ficaram à frente do Recanto da Prece, lá em Sacramento, que faz um culto do Evangelho há mais de 110 anos, todos os dias, ininterruptamente. Então, a gente acha isso assim, uma coisa linda, maravilhosa, e nós agora, a Casa da Prece, graças a Deus, está podendo fazer as reuniões todos os sábados de manhã, às 9 horas da manhã, em sintonia com o Sacramento, em sintonia com o Recanto da Prece, na chácara Triângulo, em Sacramento, Minas Gerais. Resgatando essa foto que a gente já apresentou esse slide em outras palestras, ele nasceu no dia 1º de maio e se encarnou no dia 1º de novembro. A gente disse que ele chegou aqui no dia do trabalho e saiu daqui no dia dos finais. Né? Aqui é uma imagem em Sacramento atual, mas do Centro Espírita Fé e Amor, fundado em 28 de 8 de 1900. Gente, nós estamos no interior do interior. Isso é uma fazenda, chamada Fazenda Santa Maria, onde se situa o Grupo Espírita. O Eurípides era de formação rígida, rigorosa, católica. Ele era coroinha da igreja, ele ia lá e fazia todos os arranjos junto com a igreja, então, e era muito participativo, muito ativo nessa sua ação com a igreja. Né? Mas ele tinha um tio, o senhor Mariano, que era espírita. Tinha se convertido ao espiritismo e tinha fundado o Grupo Espírita, que é esse grupo daqui, Fé e Amor, situado na Fazenda Santa Maria. Não é em Sacramento, fica entre Sacramento e uma outra cidade chamada Conquista. Vocês podem ir lá visitar hoje, lá em Sacramento, a Casa Espírita que está lá e outras coisas bastante interessantes para serem vistas lá na cidade de Sacramento. Mas vamos dar continuidade. Pode passar. Pode passar aí. Aí, o que acontece? O tio, o senhor Mariano, convidava o Eurípides, que ele sabia que o Eurípides era inteligente, era dedicado, né? Então seria ótimo, né, trazer ele para o convívio ali com os colegas espíritas, e convidava o Eurípides várias vezes para ir, e o Eurípides se recusava a ir. Disse que não, que ia ser perder tempo, que ele tinha mais o que fazer. Mas tanto o senhor Mariano assistiu que um dia foi lá o Eurípides assistir uma palestra. Aqui está dentro da Casa Fé e Esperança, está ali mostrando a presidente Viola Ramos Cunha, que é essa senhorinha aqui, que já desencarnou, fundado em agosto de 1900. Ele vai, então, para esse local, e na sua teimosia, né, também seu espírito crítico, e até científico, se você começa a questionar com dados, né, válido, ele chegou lá e mentalmente ele disse assim: eu só vou acreditar que existem espíritos que se comunicam se eles me responderem uma das questões que eu mais tenho dúvida ao longo de toda a minha trajetória católica.
vou fazer um desafio mental e não quero só que me expliquem como é que isso funciona, por que é assim, mas eu quero que seja João. Eu quero que João explique para mim o que eu não consigo entender. Aí eu vou me converter. Aí o que acontece? O médium mais humilde, analfabeto, que era parente, nem todo mundo é parente. Se você for na cidade, todo mundo chama Cunha ou Almeida. Então, é o Almeida que casou com Cunha, ou Cunha que casou com Almeida. Aí você tem aqui um dos médicos que ele conhecia, que era um humilde, respeitado, trabalhador da lavoura, mas com pouca instrução. E esse médico, então, começa a declamar e a falar sobre o Consolador Prometido, né, para explicar a resposta que ele queria que João Evangelista desse. Pode passar. Pode passar. Esse trecho foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, codificação de Allan Kardec, capítulo 6, o Consolador Prometido. Mas é exatamente a questão que Eurípides se colocava. Ele não conseguia entender, ninguém conseguia explicar para ele como é que alguém pode ser bem-aventurado, os aflitos podem ser bem-aventurados, que serão consolados. Como é que alguém vai se sentir ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? Então, ele estava questionando as bem-aventuranças. Agora, você imagina que uma pessoa que realmente ama a Deus, a Jesus, ao Evangelho, não interessa qual segmento religioso que seja, essa pessoa questionar as bem-aventuranças, você está indo no cerne, né, da questão evangélica. Né? Foi o Mahatma Gandhi que disse, né, que se perdesse todos os livros da história e sobrasse as bem-aventuranças, então nem tudo estaria perdido, nós estaríamos salvos. Mahatma Gandhi. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem essa pergunta, que é exatamente a pergunta que ele se fazia. E ali, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo começa a discorrer a explicação, dizendo que o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Ou seja, a causa do sofrimento pode estar nessa vida, mas se não estiver nessa vida, está em existências anteriores. Isso explica muita coisa. Por que uma pessoa que é toda bondosa sofre tanto? Aí você começa a entender. E outra, a destinação da Terra. Se você encarnar em outro planeta, que está em outro nível de evolução espiritual dos planetas, porque existe evolução das espécies material, mostrada por Charles Darwin, né? A origem das espécies, você tem a evolução espiritual, que você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, e você tem a evolução dos orbes, dos planetas que vão receber esses espíritos. E claro que esses mundos também se desenvolvem e evoluem em função daqueles que estão morando naquele planeta. Então, aqui no planeta Terra, um planeta que ainda está no estágio de provas e de expiações do passado, está aí a causa do sofrimento. Nós estamos num mundo de sofrimento. Vai para o mundo melhor, faz a sua reforma íntima, vai para um mundo melhor, que você não vai ter que lutar mais com essas dificuldades, com esses sofrimentos. O Espiritismo mostra, então, a causa dos sofrimentos e mostra os objetivos do sofrimento. Não é à toa, apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Meu mundo, meu reino não é desse mundo, é das existências futuras. Eu tenho que trabalhar hoje para ser feliz no futuro. O homem compreende que merece sofrer e acha justo o sofrimento. Muita cautela aqui, porque tem muita gente que ouve esse tipo de afirmativa e acha que um espírita é masoquista, que gosta de sofrer. Não, nós não estamos buscando sofrimento, nós não estamos dizendo para não combater o sofrimento, nós não estamos falando para que a gente consiga arranjar mecanismos de não sofrer mais. Não é nada disso. Nós estamos entendendo o sofrimento para que a gente possa lidar com ele de uma forma melhor. Se eu entendo por que ele está ali e que ele tem uma justiça, eu vou lidar com ele muito melhor. Porque se eu estou passando por uma dificuldade e me revolto, isso aí vai ajudar em quê? Se revolta ajudar a resolver o problema, nós já estamos com os problemas resolvidos. Leiam essa passagem novamente lá no capítulo 6, Consolador Prometido do Evangelho segundo o Espiritismo, porque continua aqui a discussão, explicando para o nosso querido Eurípides que existe uma lógica por trás, que não é contrária à justiça divina, que é a função do nosso livre-arbítrio. Deus é tão bom, mas tão bom que ele nos deu livre-arbítrio.
a escolha. Só que nós somos ainda tão ignorantes, tão pequenos, que a gente faz algumas escolhas equivocadas. As escolhas corretas que nós fazemos, que estão coordenadas com as leis da natureza, com as leis de Deus, então a gente vai ser feliz. E enquanto a gente insiste, persiste em fugir dessas leis naturais, a gente vai sofrer. Eu entendendo isso, eu vou então buscar o quê? Eu vou buscar na causa. A causa do sofrimento está aqui dentro da gente mesmo. E é aí que eu tenho que trabalhar. Não adianta trabalhar só por fora. Próximo. Outra coisa que aconteceu com eu, que a gente quer chamar a atenção aqui, foi um pedido de Maria. Eurípides era um professor muito bem conceituado e fundou o Colégio Sacramentano. Colégio Sacramentano. Tem uma coisa mais, né, status quo do que isso. E aí, em dado momento, ele recebe uma mensagem de Maria. Agora, se você recebe uma psicografia que é assinada Maria, a primeira coisa que você vai achar é o quê? É que não é verdade, gente. Vamos combinar, né? É muito raro você receber uma mensagem que vai dizer lá, Maria. Então, o que o Eurípides fez? A primeira coisa que ele fez foi duvidar. Ele questionou. Aí ele foi atrás para ver se aquele teor estava condizente com tudo que corresponde na justiça e na doutrina espírita. Se estava de acordo. Estava sendo pedido, estava de acordo. Se fazia sentido. Ou seja, ele usou o crivo da razão para poder julgar. E aí, chegando à conclusão de que não tinha nada de errado ali naquela mensagem que ele recebeu, ele aceitou a mensagem e, num ato de fé, ele cumpriu a mensagem. E a mensagem era o pedido de Maria para que o colégio se tornasse Colégio Allan Kardec. Mudasse de nome. Lembramos, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em 1900 e pouco, nós estamos mudando o nome do Colégio Sacramentano para Colégio Allan Kardec. E isso daí, claro, que gerou uma série de conflitos. No primeiro mês, ele perdeu todos os alunos, ficou a escola vazia, né? Aí eu imagino ele fazendo como Chico Xavier já fez, né? Quando ele se mudou para Uberaba, né? Ele fazia evangelho sozinho. Não tinha ninguém com ele, ele fazia evangelho sozinho. Todo dia ele ia lá e fazia evangelho sozinho. Eu imagino aqui o Eurípides indo lá e dando aula sozinho. Ele era um grande professor. Pesquisem a vida de Eurípides Passanufo para entender por que a gente fica tão orgulhoso de ter ele como nosso patrono. O livro O Homem é a Missão, Eurípides, O Homem é a Missão, de Corina Novelino, é a fonte desse material daqui, traz muitas outras informações, inclusive a questão da mediunidade dele. Ele é considerado o apóstolo da mediunidade no Brasil. O que aconteceu? Depois de um tempo, só voltando aqui ao Allan Kardec, depois de um tempo, pessoas foram... O nome dele era muito valorizado do Eurípides Passanufo quanto professor. Né? Então, os alunos foram retornando, foram voltando. A escola ficou com um sucesso maravilhoso e esse tipo de problemas ele não teve mais que lidar com. Teve outros problemas que ele foi atacado de todos os lados durante a trajetória dele. Eurípides Passanufo se encarnou ajudando a curar... doentes da febre espanhola no fim da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Próximo. Antecedentes e encarnatório. Agora vamos tentar entender essa história toda que a gente contou assim. Que petulância do cara chegar e dizer, eu quero que João fale comigo. Da onde vem essa afinidade de Eurípides com João e Maria de Nazaré que escreveu para ele? Também aquela cara escreveu para ele. Ela escreveu para ele. Entre a minhas criancinhas. Lembra dessa passagem do Evangelho? Quando Jesus falou, vinde as minhas criancinhas, essas crianças vieram. E aqui, uma delas que chegou era um menino órfão chamado Inácio. Esse menininho ficou impressionado com o abraço que Jesus deu nele, o beijinho que Jesus deu nele, foi de tão maneira arrebatadora que modificou a vida dele para sempre. Ele que deveria ter todas as razões para ser revoltado com a orfandade dele, passou a ser um grande trabalhador do Evangelho, um apóstolo de Jesus, e foi morar em Antioquia. Ele era de Antioquia, mas ele seguiu a sua carreira em Antioquia. E o Inácio era discípulo de João, que fundou a igreja em Antioquia. João foi lá, fundou a igreja e convidou o Inácio, que era um valoroso trabalhador, para então ser o chefe daquela igreja de Antioquia. João, evangelista, por seu lado, enquanto o Inácio ele
fundou a igreja em Antioquia, o João se estabeleceu em Éfeso, como a gente já falou, e foi morar lá com Maria. As rotas para a Ásia, porque várias outras igrejas foram criadas por Paulo de Tarso na Ásia, chamada Ásia Menor, a Ásia mais próxima ali da Palestina. E para você chegar lá, a saída, o hub, né, vamos dizer assim, o local de transferências das pessoas, onde elas conseguiam os equipamentos para poder fazer uma jornada no deserto, era em Antioquia. Então, o próprio João, para viajar para a Ásia Menor, ele tinha que passar por Antioquia, para poder ter esse abastecimento e poder seguir viagem. Então, numa dessas viagens, João, saindo de Éfeso, indo até Antioquia, teve que levar Maria de Nazaré, porque ele ia seguir viagem. Quem ia ficar com Maria? Provavelmente não tinha quem pudesse ficar lá em Éfeso naquele momento, ele levou ela com ele. E aí, então, eles foram viajar, o João e o Inácio, fazer as suas tarefas, e deixaram Maria com quem? Aos cuidados de um jovem discípulo de Inácio, Eurípides de Bassanufo, naquela encarnação. Então, ele teve a oportunidade de conviver com Maria em pessoa, naquela encarnação dele. Né? E a gente fala de uma vez, mas pode ter sido mais de uma vez, acredito que sim. Eles faziam viagens frequentes ali, naquela região. Né? Então, a gente consegue entender um pouquinho por que está tudo misturado. Né? João passava lá com Maria, Maria ficava com Eurípides, e Eurípides, então, tinha toda essa fé que ele tinha, um negócio impressionante também. A gente, às vezes, chamava de fé sacramentando, uma fé assim, você conversa com as pessoas lá de Sacramento, todo mundo tem fé. Aí você fica assim, gente, eu quero uma aqui também. É mental, gente, é a nossa cabeça. Próximo. Então, eu vou terminar essa parte lendo palavras de João. Vamos ver? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, irá conhecê-los, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. A gente consegue reconhecer que nessa passagem que ele está falando do Consolador, que ele promete, é a doutrina dos Espíritos. Porque ele ficará com você para sempre. Então, não é uma pessoa, é uma ideologia, é uma religião, é uma filosofia. Então, João nos trouxe a revelação da revelação. Porque se o Evangelho já é revelação, esse daqui é, dentro da revelação do Evangelho, a revelação do futuro. Então, se ele é uma carta viva do Evangelho, ele também é uma carta viva do Evangelho redivivo. O Evangelho redivivo é a doutrina dos Espíritos, doutrina cristã, né? Próximo. E aí, para terminar, desejando um feliz Dia das Mães para todas essas, né? Todos nós temos seus filhos também, né? Essa passagem. Então, que a mensagem de João, que é tão linda, tão maravilhosa, que a dedicação dele, que o trabalho que ele fez, o legado dele, nós sejamos igual a Eurípides para questioná-lo e receber uma resposta dele pessoalmente. Fique com força hoje e sempre.